Se você não sabe como encontrar a ordem de grandeza de um número e quer aprender, então esta aula é tudo o que você precisa. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima daquele valor. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só, tem o número 2000. Todo mundo concorda comigo que o 2000 está entre 1000 e entre 10.000, certo? No caso, 1000 aqui seria 10 ao cubo e 10.000 seria 10 à quarta. Ok? Então, de novo, o número 2000 a gente sabe que está entre 1000 e entre 10.000. Mas ele está mais próximo do 1000 ou do 10.000? Com certeza ele está mais próximo do 1000, né? Que é 10 ao cubo. Então, a ordem de grandeza do número 2000 é 10 ao cubo. Certo? Porque a potência é de base 10 mais próxima desse número. E se fosse, por exemplo, 9.000? Aí estaria mais próximo aqui do 10.000. Aí a ordem de grandeza seria 10 à quarta. Então, a ideia é sempre você verificar se aquele número está mais próximo de uma potência ou de outra de base 10. Por exemplo, a constante eletrostática K, que é 9 vezes 10 à nona. Ele está quase aqui se tornando 10, né? E aí, quando se tornar 10, aqui vira 10 à décima. Então, aqui ele está mais próximo do 10 à décima do que do próprio 10 à nona. Então, no caso aqui, a ordem de grandeza do K é 10 elevado à décima. Certo? Porque ele está mais próximo do 10 à décima do que do 10 à nona. Outra coisa importante, para você encontrar a ordem de grandeza de um número, é importante você deixar ele em notação científica. Assim como já vimos aqui em algumas aulas. Como que eu sei que o número está em notação científica? Você tem que fazer aqui um coeficiente vezes 10 elevado a um valor. Certo? O coeficiente aqui seria o x e o y aqui seria o expoente. E esse x aqui, esse número que vem multiplicando 10, ele tem que ser um número entre 1 e 10. O 1 entra, o 10 não. Certo? Então tem que ser um número aí de 1 até 9,9999, por aí vai. Então, dessa maneira, você deixa em notação científica. Por exemplo, o K aqui está em notação científica. Tá vendo que esse número aqui que vem na frente seria o nosso x aqui, que tem que ser de 1 até 10, e o 10 não entra. E aqui vezes uma potência de base 10. Então, no caso aqui, eu consigo olhar a ordem de grandeza desse número com facilidade. Eu olho para cá, eu vejo o 9. O 9 está muito mais próximo do 10 do que do 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar 1 aqui no expoente, porque ele já está quase tombando aqui para a próxima potência de base 10. Então, a ordem de grandeza é 10 à décima. Se aqui fosse 8 também, 8 vezes 10 à nona, também você poderia falar que a ordem de grandeza é 10 à décima. Agora, se fosse 1,5 vezes 10 à nona, aí está mais próximo do 1 do que do 10. Então, a ordem de grandeza seria 10 à nona mesmo. Mas como que eu sei se está mais próximo do 1 ou mais próximo do 10? Esse coeficiente aqui, esse número que vem na frente do 10. Tem duas maneiras. A maneira mais usual é você usar a média geométrica de 1 e 10. Certo? A outra maneira é usar a média aritmética de 1 e 10. Eu vou mostrar as duas maneiras para vocês e fazer exemplos. Vamos lá. Então, o primeiro método aqui para obter a ordem de grandeza é o que vai usar a média geométrica aí entre 1 e 10. A maioria dos autores utiliza esse método, a maioria dos vestibulares também, certo? Porém, tem um segundo método que alguns autores utilizam que eu também vou passar. Então, vamos lá. Aqui eu preciso achar a média geométrica entre 1 e 10. Como que eu encontro a média geométrica entre dois números? Eu faço o seguinte, eu multiplico eles e depois eu tiro a raiz quadrada. Isso porque são dois números. Se fosse entre 3 números, eu multiplicava os 3 e tirava a raiz cúbica. Se fosse entre 4 números, eu multiplicava os 4 e tirava a raiz quarta aí. E por aí vai. Então, de novo, para eu achar a média geométrica aí entre 1 e 10, eu vou multiplicar os dois. Então, 1 vezes 10 vai dar raiz de 10, certo? E a raiz de 10 dá aproximadamente aí 3,16.
Então, você tem que pensar o seguinte. Você tem lá o número em notação científica. Aqui está o x aqui seria o coeficiente, né, o número que multiplica a potência de base 10, e o y o expoente. Então, ó, se você olhar para esse x aqui, e ele tiver entre 1 e 3,16, então ele está mais próximo de 1, certo? E aí, então, você vai usar a ordem de grandeza, o expoente aqui mesmo. Então, ó, se o x estiver entre 1 e 3,16, a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a y. Certo? Se aqui fosse um 10 a sétima, seria 10 a sétima. Se aqui fosse um 10 a oitava, seria 10 a oitava. Certo? Então, de novo, se esse x está entre 1 e a raiz de 10, que é 3,16, então a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a y. Agora, vamos lá. E se ele for maior que 3,16? Tiver entre 3,16 e 10. O 3,16 entra aqui, viu? Tá? No caso aqui, maior ou igual a ele, certo? Então, se o x for maior ou igual a 3,16 e menor que 10, aí você vai somar um expoente aqui. Aí vai ficar 10 elevado a y mais 1. Então, por exemplo, se aqui for 7, então vai ficar 10 a oitava. Se aqui for 8, vai ficar 10 a nona. Então, se for menor do que 3,16, é o próprio 10 elevado ao expoente. Se for maior ou igual ao 3,16, então você soma 1 no expoente. Aqui agora alguns exemplos. Olha só. Dê a ordem de grandeza dos seguintes números. Aqui a gente tem 1,7 vezes 10 elevado a 12. Pessoal, dá uma olhada aqui nesse número que está aqui na frente. Ele é menor que 3,16. Esse número aqui está em notação científica. Então, se ele é menor que 3,16, está entre 1 e 3,16, então a ordem de grandeza é a própria potência aqui de base 10 que ele está sendo multiplicado. Certo? Então, no caso, a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 12. Agora, olha a letra B. A gente tem aqui o número 90.000. Então, primeiro, coloca ele em notação científica para ficar mais fácil de você visualizar. Então, ó, vou andar aqui 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. E quando você anda para a esquerda, você soma no expoente. Então, eu andei 4 casas vezes 10 a quarta. Certo? Então, ficou 9 vezes 10 a quarta. Pessoal, olha aqui o coeficiente. Agora que está em notação científica, a gente já consegue verificar se a ordem de grandeza é 10 a quarta ou eu somo 1 e vai ser 10 a quinta. Como o 9 está mais próximo do 10 do que do 1, se você olhar aqui, ó, ele é maior que 3,16, então a ordem de grandeza aqui vai ser 10 a quinta. Eu vou acrescentar 1 no expoente. Certo? Porque ele já está quase aqui mudando para 10 a quinta. Então a ordem de grandeza é 10 a quinta. Aqui no primeiro, ele estava mais próximo do 1. Então 10 a 12, a própria potência de base 10. Aqui, ele está mais próximo do 10 do que do 1. Então vai ser somado 1 no expoente. Então a ordem de grandeza é 10 a quinta. Esse último aqui, se a gente olhar bem, 8,6 é maior que 3,16. Certo? Então a gente vai somar também 1 no expoente. Então menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Certo? Então a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a menos 4. Já que ele está mais próximo do 10 do que do 1. Então a gente somou 1 no expoente. O outro método utilizado aí por alguns autores, que você vai encontrar em alguns materiais, é utilizando a média aritmética para obter, no caso, a ordem de grandeza. Então, qual seria a média aritmética entre 1 e 10? Certo? A média aritmética nada mais é do que você somar eles e dividir pela quantidade de números que você somou. Então, no caso, eu vou somar 2 números e divido por 2. Então, 1 mais 10 dá 11, dividido por 2 dá 5,5. Então, 5,5 aqui seria o nosso ponto médio aí entre 1 e 10. Certo? De tal maneira que eu tenho 4,5 de um lado, 4,5 do outro. Do 1 ao 5,5 dá 4,5, do 5,5 ao 10 dá 4,5. Então, se por acaso o coeficiente lá daquele número de notação científica tiver entre 1 e 5,5, a ordem de grandeza seria, no caso, o 10 elevado ao próprio expoente que ele está lá. Se por acaso tiver entre 5,5 e 10, aí você acrescenta 1 no expoente. Certo? Então, aqui está o número de notação científica. Se o x, que é esse número aqui que vem multiplicando o 10 aqui na frente, tiver entre 1 e 5,5, aí você fala que é o próprio 10 elevado a y. Por exemplo, se aqui fosse 10 elevado a sétima, seria 10 elevado a sétima.
Agora, se por acaso esse x, que é o número que vem aqui na frente do 10 multiplicando, for entre 5,5 e 10, aí ele está mais próximo do 10. Aí o que você vai fazer? Você vai acrescentar 1 no expoente. Então, se aqui fosse 10 a sétima, ia ficar 10 a oitava. Você teria que acrescentar 1. O 5,5 entra aqui, ó. Certo? Se for igual a 5,5. Porque, no caso, seria o x maior ou igual a 5,5 e menor que 10. Então, um exemplo aqui para a gente finalizar. Aqui a gente tem 5,8 vezes 10 elevado a 18. Se você olhar aqui no 5,8, você percebe que é um número maior do que 5,5, certo? Então, entraria aqui. Você vai acrescentar 1 no expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 19. Essa, no caso, seria a ordem de grandeza desse número. E sempre verifica se está em notação científica, hein, pessoal? Para estar em notação científica, esse número aqui na frente, do 10, ó, tem que ser entre 1 e 10 e o 10 não entra. Agora, aqui a gente tem outro número. Aqui, no caso, a gente tem o 300 mil. Então, vamos deixar ele em notação científica primeiro. No caso aqui, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 3 vezes 10 a quinta, certo? Como andei para a esquerda, eu somei aqui no expoente. Como o 3 é menor do que o 5,5, então o que acontece? Eu vou manter a potência de base 10 aqui. Então, a ordem de grandeza é o próprio 10 a quinta. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.